E aí galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vamos aqui para mais um vídeo, né? O nosso último vídeo de resumo do nosso conteúdo do 7º ano. Vocês vão me desculpar um pouquinho do barulho, né? A gravação vai pegar um pouquinho do som da chuva, não tem outro jeito, né? Mas vamos lá, a gente vai seguindo em frente. Então a gente vai apresentar aqui o nosso resumo do nosso livro no capítulo 11. Então basicamente eu vou começar falando na página 178, onde eu vou apresentar um pouquinho sobre o nosso texto sobre a Europa moderna. Então basicamente a introdução desse nosso conteúdo fala o seguinte: ele nessa introdução fala que nós chegamos a esse último capítulo estudando importantes assuntos como a formação dos Estados nacionais, humanismo, renascimento, reforma religiosa, desenvolvimento científico, entre outros. E agora a gente vai entender um pouquinho dessa Europa, né? Agora pela vista da prática comercial. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui nesse item aqui de muito importante é que essa Europa que vai agora florescer nesse período moderno, na idade moderna, ela vai justamente florescer pelo crescimento e o surgimento de alguns países, como Portugal, Espanha, países que não existiam, um fortalecimento do poder na França, um fortalecimento do poder na Inglaterra, né? A França já vem de uma guerra contra a Inglaterra, a guerra pela disputa do trono francês, a Guerra dos 100 Anos, vencida pela França. A Inglaterra vai vir agora num caminho de ascensão, né? Essas nações vão ficar de fora das grandes navegações. As grandes navegações, que vai ser um dos grandes destaques desse período, elas vão ficar basicamente com Portugal e Espanha. Mas mais à frente, Holanda, França e Inglaterra vão se lançar também nessas grandes navegações, mas por enquanto o destaque vai ficar com Portugal e Espanha. Então, senhores, na página 179, a gente fala um pouquinho sobre o mercantilismo. Basicamente, o que é o mercantilismo? Galera, mercantilismo são políticas que um país adota para justamente tornar o seu país mais rico, para enriquecer os cofres de um reino, tá? Então, esse termo mercantilista, ele foi criado no século XIX. Então, alguns alunos confundem esse texto aqui do livro quando eles falam, não, então quer dizer então, que o mercantilismo vigorou no século XIX. Não. No século XIX, esse mercantilismo já estava em completa decadência. A gente já vivia um outro fenômeno chamado de neocolonialismo, liberalismo econômico. Esse mercantilismo ele vigorou mesmo no século XV até o século XVIII. É justamente o que fala esse trecho aqui. Ó. Entre os séculos XV e XVIII, a adoção desses princípios propiciou um sólido acúmulo de capitais, possibilitando aos estados e à burguesia a reunião de recursos financeiros suficientes para impulsionar o desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, o objetivo das políticas mercantilistas era enriquecer o próprio reino. Então, dentro dessas políticas mercantilistas, aí nós temos algumas práticas adotadas pelos países para poder conseguir esse objetivo de enriquecer. Então, dentro dessas práticas, nós vamos ter a balança comercial favorável. Deixa eu tentar de novo selecionar isso aqui. Deixa eu ver. Quando eu limpo a seleção aqui, parece que ele não aceita mais eu fazer. Ele não aceita mais eu fazer, mas não tem problema não. Então, basicamente, nós temos o metalismo, que é acumular metais preciosos, a balança comercial favorável, ou seja, exportar muito mais do que importar. Assim a gente ganha dinheiro ao invés de gastar dinheiro com os produtos. O colonialismo, que é conquistar territórios e explorar as riquezas desse território. E o protecionismo alfandegário, que é cobrar taxas, impostos sobre produtos importados para proteger os produtos fabricados no próprio reino. Essas aqui são as condutas mercantilistas. E o mercantilismo são as políticas que um país vai adotar. Tudo bem? Existe ainda também aqui uma outra forma que o livro não aponta, mas que a gente vai falar, que é justamente a questão
exclusivo comercial. Esse exclusivo comercial era muito mais associado ao colonialismo, justamente porque os territórios colonizados pelas potências europeias não poderiam fazer comércio com outros países. Era exclusivamente com a sua metrópole. Mas o exclusivo metropolitano nem é citado aqui no livro para vocês, tá? Então o importante do mercantilismo é entender esse princípio. São medidas políticas que visam enriquecer o próprio reino. É um fenômeno que aconteceu entre os séculos XV e XVIII, com a adoção desses princípios. E é claro, né, vai ficar baseado no metalismo, na balança comercial favorável, no protecionismo alfandegário e no colonialismo. Em seguida, a gente vai para a página 180, porque aí a gente começa a ver um pouquinho das práticas mercantis, ou práticas mercantilistas, que foram adotadas por alguns países especificamente. Então, sobre a Península Ibérica, que eu até falei muito com vocês, gente, Península Ibérica. Que países estão nessa Península Ibérica? São dois países importantíssimos, Portugal e Espanha. O Império Português e o Império Espanhol estão presentes nessa Península Ibérica. Então, entre os séculos XV e XVIII, a prática mercantilista que esses países adotaram foi justamente o metalismo, né, por parte da Espanha, porque os territórios aqui na América que a Espanha conquistou, esses territórios já eram ricos, né, já havia extração de ouro, já havia a comercialização de ouro nesses territórios, então a Espanha se beneficiou disso. Enquanto que Portugal basicamente trabalhou a sua balança comercial favorável. Ela adquiriu, vamos dizer assim, né, se é que se pode dizer assim, ela adquiriu produtos aqui nas terras americanas, no Brasil, que foi a única colônia portuguesa aqui na América, né, e vendeu esse produto lá na Europa por um valor muito mais alto, justamente para obter lucro. Esse produto foi o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar. Então, as práticas mercantilistas que vigoraram nesse período foi o metalismo, por parte da Espanha, e a balança comercial favorável por conta de Portugal. Mas ambos acabaram também fazendo o colonialismo. Afinal de contas, essas terras eles colonizaram, né, para poder se beneficiar dessas outras práticas mercantilistas. Um outro item agora que eu quero chamar a atenção de vocês está na página 182, que é falar sobre as práticas mercantilistas da Holanda, né? Os Países Baixos, como são conhecidos, porque são países, territórios que estão abaixo do nível do mar, tá? Dentro desses territórios nós temos a Holanda. Então, basicamente, a Holanda, ela não colonizou muitos territórios. Ela teve territórios aqui na América, ela teve alguns territórios no Brasil, né? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso no 8º ano. Então, no 8º ano vocês vão aprofundar um pouquinho sobre esse trecho da nossa história. Mas, basicamente, teve territórios aqui no Brasil, teve territórios na região da América Central, na região do Caribe, tá? Mas, no início, a Holanda, ela se baseou nas práticas mercantis através das companhias das Índias Orientais, auxiliando principalmente Portugal na exploração das riquezas na região do Oriente, conforme nós estudamos em capítulos anteriores, e também com a Companhia das Índias Ocidentais, auxiliando também, junto com Portugal, na comercialização da cana-de-açúcar, produzida aqui no Brasil. E também com o Banco de Amsterdã, que era um banco muito importante na Europa, um dos bancos mais poderosos da época, justamente porque nesse banco existiam moedas de vários lugares do mundo, de vários países do mundo. Então, muitos mercadores procuravam esse banco para conseguir empréstimos, né, em moeda corrente nos países que eles queriam fazer negócios. Então, essas três instituições, vamos dizer assim, contribuíram muito para essa prática mercantil da Holanda, né? As companhias das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais e o Banco de Amsterdã. Um outro item que eu quero ver com vocês também aqui, ele está na página 183, que são as práticas mercantis da Inglaterra, né? Vamos lembrar, a gente está falando aqui de século XV até o século XVIII. Até a primeira metade do século XVIII, a Inglaterra não era uma nação tão rica assim não.
Muito pelo contrário, sofria com graves problemas. Eu poderia até dizer que ela era muito mais pobre do que muitas outras nações do mundo. Tá? A questão é que a Inglaterra, depois que ela entrou nessas grandes navegações, e ela entrou de uma maneira não tão legal, vamos dizer assim, né? Porque ela se baseou nas atividades de pirataria também, né? A Inglaterra acabou estabelecendo um grande poderio, porque ela se tornou uma marinha mercante muito poderosa e também um exército muito poderoso, né? Um exército marítimo muito poderoso. E assim eles tiveram colônias espalhadas por todos os lugares do mundo. A mais famosa dessas colônias vai se estabelecer na América do Norte, que são justamente as 13 colônias, que no 8º ano vocês vão conhecer mais a fundo sobre a história delas e vão ver que essas 13 colônias, depois de se tornarem independentes, deram origem ao que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América. Mas basicamente, o ponto mais importante a se falar da Inglaterra aqui é sobre os atos de navegação, que justamente são determinações, são ordens da coroa inglesa para fortalecer a sua marinha mercante. Então foram 3 atos de navegação, né? O primeiro determinando que as mercadorias destinadas aos portos da Inglaterra só poderiam ser transportados por navios ingleses ou por navios do país de origem, né? Depois há um segundo ato de navegação que determina que a tripulação dos navios fosse formada por um capitão inglês ou pelo menos 3/4, né, de tripulantes britânicos. E por fim, o terceiro ato, que obrigou todos os colonos a adquirir dos mercadores ingleses qualquer produto europeu que precisasse comprar. Então, se alguém lá nas 13 colônias, lá na América, precisasse comprar produtos, por exemplo, que eram fabricados, digamos, pela Holanda, eles não poderiam comprar diretamente da Holanda, teria que comprar de um mercador inglês. É esse mercador inglês que tem a liberdade de poder ir até a Holanda, comprar o produto, para revender isso nas colônias. Tudo isso foram medidas para aumentar a rentabilidade, né, o ganho de dinheiro, o enriquecimento do comércio inglês, ou seja, por consequência, o enriquecimento da coroa inglesa também. O outro ponto que a gente vai ver agora, está na página 186, fala um pouquinho sobre as mudanças no campo. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um período de transição, saindo da Idade Média e indo para a Idade Moderna. Então, há mudanças muito importantes acontecendo nesse período, mudanças primordiais na organização da sociedade, tá? E, basicamente, o trecho mais importante deste item é que essas mudanças vão acabar promovendo um processo inflacionário, tá? Então esse item aqui para vocês mostra isso. Ela fala sobre esse processo inflacionário que vai acontecer entre o século XV e o século XVI, que acelera as mudanças que já vinham ocorrendo. Então, com a alta no preço dos alimentos, a alta no preço das manufaturas, o valor da terra aumentou e a produção foi se orientando cada vez mais para o mercado. O que isso quer dizer? Para o mercado? Sim, é que o que era produzido já não era mais utilizado apenas para consumo interno. Ele era destinado para ser vendido para outros locais. É por isso que ele fala que a produção foi se orientando para o mercado, para ele ser vendido em outros países, justamente para que houvesse a entrada de dinheiro na Inglaterra vindo de outros países, para que a Inglaterra pudesse enriquecer e pudesse superar essa crise, né, financeira na qual ela enfrenta. E uma das consequências é justamente o preço da terra. A terra sobe muito o seu valor. E lembra no 6º ano, não vamos dizer nem tanto no 6º ano, mas no início do ano, quando nós falamos sobre essa transição de feudalismo para a Idade Moderna, a questão do Renascimento, houve o cercamento das terras comunais. Deixa eu relembrar vocês. Na época do feudalismo, da Idade Média, o feudo, né, que era a terra, ela era dividida de 3 formas. Existiam as terras que eram do senhor feudal,
onde tudo que se plantava ali pertencia a ele. Existiam as terras do manso servil, que eram terras que os servos, os vassalos, trabalhavam, né, ali obrigatoriamente. Metade do que eles produziam ficava com eles e a outra metade era entregue para esse senhor feudal, né? E existiam as terras comunais, terras que ambos tinham acesso, o senhor feudal e os servos. O senhor feudal não utilizava muito essas terras, ele usava essas terras basicamente para atividades esportivas, caça, enfim. Já os servos não, os servos usavam essas terras para plantar alimentos, complementar, né, a sua produção de alimentos, já que metade do que eles plantavam tinha que ser entregue ao seu feudal, então eles usavam essas terras comunais para isso. Mas como eu falei, o preço da terra aumentou, então o que vai acontecer é um processo de cercamento dessas terras comunais. O livro de vocês até fala aqui, ó, processo de cercamento dessas terras comunais, justamente porque vai se intensificar um processo de industrialização. Vai acontecer a primeira revolução industrial. E essa revolução industrial, ela vai estar baseada na produção de tecidos, na manufatura de tecidos. E a criação de ovelhas para a fabricação de tecidos vai ser primordial. E para criar ovelha é necessário espaço. E o espaço era utilizado as terras comunais. Então, os servos, as pessoas mais pobres, já não podiam mais usar essa terra para plantar. Então diminuiu a produção de alimento, menos alimento, mais pessoas, sobe o preço. Subiu o preço, aí já sabe, vira confusão, vira dificuldade, né? Então isso tudo é uma sequência que vai acontecendo em cadeia. O outro item que eu quero chamar a atenção de vocês, inclusive sendo o nosso último item, ainda está aqui nessa página 186, que é justamente essa mudança, né, desse mundo rural se transformando agora em direção à cidade. É um processo inverso. Quando acaba o Império Romano e começa a Idade Média, o processo do feudalismo, as pessoas abandonam as cidades em busca do campo, do mundo rural. Só que agora, com o mercantilismo influenciando, as mudanças que já estavam acontecendo, as pessoas saindo do campo e indo para as cidades, isso foi mais intensificado, né? Então, basicamente, a terra realmente se transforma em mercadoria. Então, o valor vai oscilar conforme o preço dos alimentos ou mesmo da lã, né, para a fabricação dos tecidos. Os camponeses vão ser, os camponeses que são os servos, os antigos servos do feudalismo, vão ser obrigados praticamente a abandonar as suas terras, né, e tentar alguma oportunidade de trabalho nas cidades, em troca de salário, em troca de abrigo, em troca de alimento, enfim. Então haverá agora um processo reverso, a saída do campo e a busca de condições de sobrevivência nas cidades. E o que vai acontecer a partir daí, vocês vão conhecer mais a fundo no 8º ano, que é justamente esse processo agora de retomada da vida urbana. E o 8º ano começa para vocês justamente com isso. Como que essa retomada da vida urbana vai transformando a sociedade europeia do século XVIII. Beleza? Então, senhores, espero que esse resumo ajude vocês no estudo de vocês. Revisamos bastante isso em sala de aula. Tem muita revisão disso na nossa lista de exercício também. Tem esse vídeo agora para auxiliar vocês. Então, eu desejo boa prova para vocês. Desejo também, já antecipando, que vocês tenham um excelente final de ano, que todos tenham muita saúde, muita paz e que a gente possa se encontrar no 8º ano, né, esse ano de 2022, aqui no nosso colégio WGS, para que a gente possa aí se divertir muito e conhecer bastante sobre a história, beleza? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.